Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet. Louvemos ao nosso Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que temem. Lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Grandes são as obras do nosso magnífico Deus. Convido a igreja para que em pé cantemos uma canção de louvor ao nosso Senhor. A igreja pode se assentar? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, por quem tu és, pela tua obra conquistada em Cristo Jesus, pelo Santo Espírito que nos ensina, nos exorta,
penhor da nossa eternidade. Louvamos-te, ó Deus, por tamanho amor. Louvamos-te pelo dom da vida. Louvamos-te pela fé que nos foi dada. Rogamos, Senhor, que neste momento o nosso louvor e adoração sejam agradáveis ao Senhor. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram a sua Bíblia novamente, agora no Salmo de número 97. Salmo de número 97, nós seguiremos para um momento de confissão de pecados e intercessão ao nosso Deus. Salmo de número 97 diz assim a palavra do nosso Deus: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor e de toda a terra. Os céus anunciam a justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Até aqui a palavra do nosso Deus, que nos ensina a soberania, a justiça, a santidade do nosso Senhor. Santidade é essa que nos leva a confrontar os nossos pecados, a confrontar a nossa iniquidade, a confrontar aquilo que nos distancia de Deus, mas também a confiar no cuidado do Senhor para com o seu povo. Nesse momento nós faremos oração de confissão de pecados, mas também de intercessão. Tenho aqui alguns pedidos de oração. Primeiro, agradecimentos pelo nascimento da pequena Helena, filha de Ana e Renato, netinha dos nossos irmãos Maria Lúcia e João Carlos. Pela pequena Nina, que continua internada, mas não só por ela, como por sua família, Bruna, Felipe, Pedro, o Theo. Continuemos a orar pelos nossos irmãos, por todos aqueles que passam por enfermidade ou que precisam da nossa intercessão. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti nos colocamos, compreendendo, conhecendo, crendo na santidade do Teu nome, na justiça que pertence ao Senhor. Agradecemos porque pela Tua palavra somos ensinados a respeito dos Seus justos e retos caminhos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos conduza por eles. Mesmo que, por muitas vezes, ó Pai, tenhamos que ser disciplinados, ó Pai. Que tenhamos que experimentar o amor do Pai que corrige os seus filhos. Faça isso, Senhor, se assim for necessário, para cada dia estarmos mais próximos de Ti. A Tua justiça não muda. O que é reto, certo perante o Senhor, sempre será. Os injustos, os ímpios, eles não compreendem, Senhor. Mas nós cremos que é o melhor para a nossa vida. E confiamos, ó Pai, que como Teu povo, o Senhor cuida de nós. Pedimos perdão, confiando no sangue de Cristo como aquele que nos remiu. Não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo.
E ainda confiando, ó Pai, nesta obra, no Teu amor, no Teu cuidado, pedimos por todos aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que estão em luto. Conforte, Senhor, o coração, console, restabeleça as forças dos nossos irmãos, daqueles que estão dando um suporte mais próximo. Ser o nosso refúgio, Senhor, que possamos buscar em Ti, ó Deus, a força que necessitamos. Pedimos isso, ó Pai, confiando como Teu povo, no Teu amor, na Tua justiça e na obra de Cristo Jesus. Somos gratos pela vida que se inicia, aqui colocamos diante de Ti, o netinho dos nossos irmãos, que possamos reconhecer, ó Pai, todo dom, toda a bênção dada pelo Senhor em nossas vidas. Fazemos isso orando em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse sentido de adoração, convido a igreja para que novamente se coloque em pé para entoarmos um cântico ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. A igreja pode se assentar? A nossa igreja tem, com grande alegria, um motivo de celebrar um dos sacramentos dados pelo nosso Deus neste momento, que é o batismo. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Sérgio e Natália que viessem aqui à frente com a pequena Chloe. Podem ficar por aqui. É uma grande alegria para nós
especialmente para mim poder participar desse momento que temos caminhado com essa família, com a pequena Chloe, desde o seu nascimento. Este é o momento em que a igreja também está participando, de certa forma, deste sacramento. O batismo, como uma marca de extensão da aliança do nosso Deus aos filhos daqueles que creem. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não batiza simplesmente crianças, ela batiza filhos de crentes que professam crer na aliança de Deus para com o seu povo. Isso é muito importante que fique claro. Nós estamos aqui celebrando um sacramento, uma ordenança dada por Deus ao seu povo, que se estende aos seus filhos. Hoje a Chloe receberá um sinal visível de graça, da qual os seus pais creem e confessam. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, vocês creem que, assim como todos, a Chloe foi concebida em pecado, e em sua natureza totalmente corrompida, ela estava destinada à justa condenação, e que por si só o batismo não lhe concede a salvação, mas que somente pelo sacrifício de Cristo Jesus ela poderá receber a sua redenção de forma definitiva? Vocês creem? Vocês creem que por meio desta aliança a qual vocês fazem parte, é concedido a Chloe de também ser chamada filha da aliança? Vocês se comprometem a ensinar a Chloe de forma diligente os caminhos do Senhor, por meio da leitura e uso das Escrituras em sua vida, para que as Escrituras, as Sagradas Escrituras, se tornem a única regra de fé e prática da Chloe? Vocês se comprometem a caminhar com a Chloe em meio a uma vida de oração por ela e com ela, assim como serem exemplos de contínua busca de santificação, tanto como indivíduos, pai e mãe, mas como família, marido e mulher diante da Chloe? Vocês prometem criar a Chloe na disciplina e admoestação do Senhor, até que ela venha professar a sua fé com a sua própria boca e coração? Vocês prometem não medir esforços para que a Chloe se desenvolva nos caminhos do Senhor, fazendo parte de forma efetiva da vida da igreja a qual ela pertence, ensinando a compreender e amar essa igreja como sendo o corpo de Cristo? Nesse momento, então, nós passaremos para o batismo. Peço auxílio, pastor. Chloe, filha da aliança, filha do povo de Deus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, eu diante de Ti, com muita alegria, celebramos a fé do Sérgio, da Natália, transmitida à sua filha. Como igreja aqui estamos, Senhor, pedindo que o Senhor continue a abençoá-los, que a Chloe continue a crescer em estatura e graça diante do Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os seus olhos, o seu coração, para que ela possa professar Cristo Jesus como seu Senhor e Redentor, com a boca e com o coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Deus abençoe. Passaremos agora a ouvir a palavra do Senhor exposta pelo reverendo Leandro. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler os versículos 1 até o verso 15. Eclesiastes 3,
a partir do verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Nós já ouvimos muitas vezes a leitura dessa passagem, em sermões e pregações, em vários momentos, em vários lugares, quase sempre, né? Para destacar que há tempo para tudo. Mas será que é isso que essa passagem está querendo nos ensinar? Que há tempo para tudo? Eu não sei, quando eu olho para esse texto eu fico pensando que eu não tenho tempo para tanta coisa assim. Quase sempre eu não consigo achar tempo necessário para fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer. Quando nós chegamos no fim de ano, estamos no começo de um novo, esse talvez seja o momento da nossa vida, ou da passagem da nossa vida, em que nós mais paramos para pensar no tempo, né? Afinal de contas, acaba um ano, começa outro. Outro momento é quando a gente faz aniversário, e a gente começa a sentir o peso dos anos. Mas, já dizia o Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os nossos anos, para que possamos ter um coração sábio. De alguma forma, irmãos, o tempo que passa, se é que ele passa, nos ajuda a pensar um pouco mais a respeito de nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus. Mas esse texto aqui costuma ser muito mal compreendido pelos cristãos. Um comentarista conseguiu sintetizar bem a ideia dessa passagem. Eu vou ler rapidamente o que ele escreveu sobre isso. Ele disse: a intenção do mestre aqui, o mestre é o autor, Salomão, quem escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, a intenção do mestre aqui não é diretamente fazer prescrições para a vida. Tem tempo para isso, tempo para aquilo, então aproveite o tempo. Mas principalmente oferecer um pronunciamento sobre o fato de que, da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Mesmo quando há doença, e o texto fala aqui, em morte, em guerra e coisas ruins, mesmo nessas situações, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Isso não significa que Deus queira deixar a vida de alguém cair no caos, porque Ele também assegura que haja tempo para dar à luz, tempo para curar e tempo de paz. O objetivo maior é que nós entendamos que a vida não resulta do acaso ou de um destino cego e impessoal. Apesar de que, às vezes, né, a nossa vida parece ser dirigida por situações fortuitas. O que nós aprendemos dessa passagem é que Deus é o único que controla a natureza
e a história. Então, temos que buscar refúgio nele, porque ele que é o Senhor do tempo. A passagem, irmãos, quando nós lemos, nós percebemos que existem 14 descrições aqui, 14 conjuntos bem antagônicos, né, de termos, de expressões, apontando para diversos acontecimentos, e sim, bastante contraditórios na nossa vida. Veja, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, há um espaço, há um tempo certo, para que todas as coisas aconteçam, para todos os propósitos. E então, a partir do verso 2, ele passa a dizer quais são esses propósitos ou acontecimentos. Nascer e morrer, opostos, claro. O modo como a gente vem ao mundo, o modo como a gente deixa esse mundo. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Matar aqui não é que ele está defendendo o assassinato, de alguma maneira. Provavelmente a ideia principal seja que o Estado tem o direito de executar aqueles que cometeram crimes e que mataram. Por isso, na lei judaica, na lei do Antigo Testamento, a pena de morte era aplicada quando se tinha certeza absoluta, né, de que a pessoa que cometeu o crime, o assassinato, então, né, devia ser julgada e punida para manter a própria santidade da vida, a santidade de Deus que deu a vida e que colocou a sua imagem e semelhança nos seres humanos. Mas enfim, há o tempo para fazer isso, o texto diz, mas também há o tempo em que se vai curar, não vai deixar a pessoa morrer e vai tentar recuperar a vida. Em tempos como os nossos, né, com tantas doenças e enfermidades, nós mais do que nunca buscamos esses recursos. Tempo de derrubar, tempo de construir. Quem nunca construiu uma coisa e depois teve que desfazê-la. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Ou seja, todas essas expressões que apontam mesmo para situações contraditórias, opostas na nossa vida, né, estão juntas aqui para destacar que, por um lado, a vida humana parece ser realmente muito contraditória. E ela é de fato, se não tiver alguém acima de todos esses atos, ordenando e organizando essas coisas todas. Mas continuemos, ele diz, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar dos abraços, deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Como entender toda essa ordenação aqui? Então, irmãos, nós compreendemos essas coisas melhor, né, quando nós avançamos no texto e entendemos os próximos versículos, os versículos 9 a 15, porque são eles que estabelecem a devida relação que nós temos que ter com esses aqui que já foram descritos, com esses termos contraditórios da nossa vida que já foram descritos. Note, a primeira pergunta aí, no verso 9 e também no verso 10, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? A pergunta é simples, né? Dentro dessa, aparentemente, esse círculo infinito de fazer uma coisa e desfazer, fazer algo e depois fazer o oposto daquilo, o que nós ganhamos com tudo isso? Essa é a pergunta. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Qual é o lucro? O que nós obtemos depois de, aparentemente, perder tanto tempo também fazendo coisas? O texto diz, então, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, se a vida humana é apenas esse círculo vicioso de fazer uma coisa e depois desfazê-la, então isso é apenas aflição. Não resta outra experiência para a vida do que aflição. Aqueles que se deixam guiar apenas por estas coisas,
apenas pelo tempo que passa, apenas por fazer, construir, desfazer, chorar, rir, e se colocam a sua vida apenas nestas experiências e nessas tarefas que aqui foram descritas, então só resta aflição para essas vidas. Só resta fadiga para essas vidas. Mas a partir do verso 11, nós temos aqui, então, 5 conceitos que nós podemos aprender, e se eles forem bem claros para nós, então tudo o que nós lemos antes até aqui não será mais para nós uma prisão, um círculo vicioso, não será mais para nós uma perda de tempo infinita e apenas fadigas. Quais são eles? São conceitos que são ensinados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso, em alguns momentos, eu vou fazer menção também de outras passagens, outros textos. Notem, primeiramente, o verso 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido, e aí aparece a palavra outra vez, tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O que isso significa? Isso nos lembra um pouco a expressão do próprio Deus quando ele terminou cada dia da criação, lá em Gênesis 1. E viu Deus tudo o que ele fez, e eis que era bom. No final do 6º dia, Deus fez uma declaração ainda mais enfática. Ele disse, após ter criado o ser humano, ele disse, e tudo era muito bom. Depois, o mal entrou no mundo, e parece que esse bom se deteriorou e se transformou em algo caótico novamente, em algo terrível, destrutivo, sem propósito, e por isso a vida humana fica nesse eterno ir e vir, nesse eterno fazer e desfazer, sem propósito, sem intenção, sem recompensa. Mas não é assim. E não é assim justamente porque há essa declaração. Tudo fez Deus, ou Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O sentido é que somente no fim de toda a história nós poderemos contemplar toda a formosura do trabalho de Deus, do projeto de Deus, da obra de Deus. Nós não conseguimos ver toda a formosura do plano, do propósito de Deus, olhando apenas para os eventos isoladamente. Ou seja, se nós ficarmos apenas nos detalhes aqui, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, se nós ficarmos focados apenas nos eventos individuais da nossa vida, nós não conseguiremos ver o eis que tudo era bom, eis que tudo era muito bom. Nós não conseguiremos ver a formosura da obra de Deus. Aliás, olhando para os eventos individuais da nossa vida, muitos desses eventos são extremamente amargos, são extremamente dolorosos, sofríveis, feios. Então, como é que tudo pode ser formoso? Somente tudo pode ser formoso quando nós olhamos para aquele que organiza todas as coisas, para aquele que planeja todas as coisas, que é Deus, e que coloca em ordem todas essas coisas dentro do seu plano. Ou seja, o que o sábio escritor de Eclesiastes, Salomão, escreveu aqui não é diferente, de certa forma, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Nós sabemos também esse texto muito bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto diz, na verdade, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, os eventos precisam ser colocados juntos. Os acontecimentos, todos eles, têm que ser postos juntos. Só então
nós conseguiremos ver o bem que resulta deles, ou a formosura no todo. Um exemplo simples que às vezes é usado, né? Você vai para a cozinha e você quer fazer lá uma torta, um bolo, alguma coisa. E os ingredientes estão ali em cima da pia. Aí você tem farinha, ali você tem açúcar, ali você tem gordura vegetal, ali você tem, sei lá, coloque aí o que você quiser nesse seu bolo, é você que está fazendo. Mas aí você experimenta um pouquinho de farinha pura, é bom? É gostoso? Eu não acho. Você pega um pouquinho de gordura vegetal e coloca na colher e põe na boca e diz, gostoso essa gordura vegetal. Provavelmente não, você vai achar ruim. No máximo o açúcar é gostosinho, mas muito também não dá. Ou seja, os ingredientes sozinhos não são bons. Não são necessariamente bons. Mas quando você tem alguém que sabe mexê-los e sabe colocá-los na sua quantidade certa, no lugar certo, e consegue movimentá-los corretamente e colocá-los no forno na temperatura certa, no final, pode ser que saia um bolo muito bom. Pode ser porque às vezes a gente faz bolos e eles fracassam mesmo assim, no final não cresce, fica ruim, mas um bom confeiteiro acerta. Deus coloca todas as coisas juntas na nossa vida. Por isso que ele fala, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo aqui, o tempo de chorar, mesmo aqui, o tempo de morrer, que em si parecem coisas ruins, e são ingredientes amargos da nossa vida. Ingredientes sem gosto. Há muitos acontecimentos na nossa vida que são sem gosto. E outros que são amargos. Mas o confeiteiro sabe fazer um bolo. E Deus sabe fazer todas as coisas formosas no seu devido tempo. Então, o tempo, na verdade, é o grande ingrediente de Deus, é o segredo do confeiteiro. O tempo é o segredo do confeiteiro. Deus sabe colocar todas as coisas no devido lugar, no devido tempo, e então elas se mostrarão formosas. Hoje nós não conseguimos ver isso, porque nós estamos apenas olhando para a farinha, para o açúcar, para a gordura vegetal, para as coisas individualmente, porque são os acontecimentos individuais da nossa vida. Mas quando nós chegarmos no final da história de Deus conosco, a história que Deus dirigiu, a história que Deus organizou, nós veremos que tudo foi absolutamente formoso. Então, o primeiro segredo aqui para compreender que Deus é o Senhor do tempo e tirar bom proveito do tempo e aproveitar bem o nosso tempo é entender que somente Deus pode unificar todos esses eventos. E, portanto, é pela fé. Nós olhamos para o Senhor da história, para o Senhor do tempo, e não para os eventos em si mesmos. E por isso, a primeira palavra no verso 11 é Deus, e não as coisas, e não os eventos, e não os elementos. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Volte-se, portanto, para o Senhor do tempo, para o Senhor da história, para aquele que consegue colocar todos os ingredientes, todos os eventos, todos os elementos juntos e assim mostrar a grande formosura do seu plano. Ainda que na história existam tragédias como morte, dor, queda, guerras. Mas esse Deus também é o mesmo que entrou à nossa história para sofrer essas coisas também em Jesus Cristo. E através da sua morte, através do seu sofrimento, é que ele conquistou o direito de nos dar vida eterna e de unificar, por assim dizer, todos os fatos da nossa vida para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Em segundo lugar, o texto diz,
também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando o texto fala, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, tempo para aquilo, vejam que isto, de certa forma, nos angustia. O que é que mais nos angustia na vida? É perceber que o tempo passa. O que é que mais nos angustia na vida? É ver o fim das coisas. É ver que as coisas terminam, acabam, nada dura para sempre. Não neste lado da eternidade, não nesse lado da morte. Por que sofremos tanto quando nós vamos a um enterro? Ainda que a gente tenha o consolo do Espírito Santo, especialmente quando cremos no Senhor Jesus e sabemos que as pessoas que partiram vão para o paraíso de Deus, mas mesmo assim, nos angustiamos e sofremos com a morte. E por que sofremos e nos angustiamos? Porque Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós, Ele pôs a eternidade no coração do ser humano. Então, todas as contradições do tempo em que vivemos, e o fato de que as coisas acabam mais cedo ou mais tarde, servem para estabelecer, para ativar dentro do nosso coração, para despertar, para ligar uma chave lá dentro do nosso coração, que nos mostra que fomos feitos para muito mais do que se pode ter aqui neste mundo. Que fomos feitos, que fomos criados para a vida eterna. E, portanto, nada, jamais, do que nós temos aqui nesse mundo, nos satisfará completamente. Sempre esbarrarão numa limitação intransponível, que é justamente o fato de que lá dentro de nós há um anseio por algo que não se encontra aqui nesse mundo. Por algo que não se encontra neste lado da eternidade, nesse lado onde o tempo manda, onde o tempo domina, e a passagem dele faz com que tudo, por fim, acabe. Compreender, portanto, e aceitar esse anseio pela eternidade, ao contrário de negá-lo, como muitos fazem, e o negam justamente tentando encontrar satisfação nas coisas terrenas. Aceitar esse anseio e não negá-lo, ou não tentar subliminar esse anseio, é o segredo para viver dentro do tempo, sem ser dominado pelo tempo. Viver dentro da história, da esfera humana, da passagem do tempo, sem ser escravo do tempo. Respeitar o clamor íntimo, o grito dentro do nosso coração, o grito pela eternidade. É o melhor modo que nós temos de aprender a respeito da passagem do tempo. A eternidade é real, ela existe. Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente. E Ele é a garantia de que nós também desfrutaremos dessa eternidade no tempo certo, no devido tempo. Mas, por outro lado, também, o texto estabelece uma limitação muito grande. Ele diz, nós nunca vamos descobrir totalmente o que Deus fez. Nós ansiamos pela eternidade, nós ansiamos por respostas completas, nós queremos entender tudo, nós queremos compreender o porquê das coisas, mas temos que aceitar que não teremos todas essas respostas. Pelo menos não aqui neste mundo, e provavelmente nem no mundo vindouro. Não teremos todas as respostas, não compreenderemos todos os mistérios de Deus, nem mesmo lá na eternidade, e muito menos aqui. É simples, se nós fôssemos compreender todos os mistérios de Deus na eternidade, nós teríamos que ter uma mente tão poderosa quanto a dele. E nós nunca teremos isso. Deus sempre será misterioso para nós, mesmo no mundo vindouro, mesmo na eternidade. E que bom que será assim, porque sempre teremos o que investigar.
Teologia não acaba quando esse mundo acabar. Será a ciência que continuará por toda a eternidade. Uma ciência eterna. Teologia é uma ciência eterna. Porque mesmo os seres aperfeiçoados, mesmo os anjos que não caíram, que não pecaram, eles continuam querendo descobrir as grandezas, as insondáveis riquezas de Cristo. Então, os anjos também estão estudando teologia até hoje. E continuarão por toda a eternidade. Também nós. Nós nunca saberemos tudo. Nem lá, no mundo por vir. Então, muito menos aqui. E é preciso se contentar com essa limitação. Deus é grande demais para que o compreendamos totalmente. Contudo, o que Ele nos revelou e nos capacitou a entender é suficiente para que assim estabeleçamos uma relação com Ele que torna significativa a nossa vida e até mesmo essas contradições todas que nós enfrentamos no nosso dia a dia quando espalhamos pedras e depois vamos lá buscá-las. Jogamos e depois vamos atrás delas. O significado está em Deus. Um significado parcialmente acessível para nós, mas no todo inacessível. Não vamos saber tudo sobre Deus. Nos contentemos com isso. Mesmo sem ter todas as respostas para todos os nossos dilemas. Temos, portanto, um anseio pela eternidade, um anseio por compreensão, e nessa vida, nenhum dos dois jamais será plenamente satisfeito. Ainda assim, eles têm que nos motivar ao relacionamento correto com Deus, o qual sempre terá esse olho na eternidade. Ou como Paulo diria em Colossenses 3, olho do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O crente olha para o cima, o crente olha para o alto, o crente olha para o céu, ele olha para Jesus Cristo, ele olha para o mundo vindouro. Um olho lá. Mas, interessantemente, um outro olho também aqui. E essa é a terceira coisa que o texto nos ensina, que também parece contraditório. Porque se por um lado ele diz, olha, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, e isso é o melhor de tudo, e é isso que nós ansiamos, é isso que nós queremos, compreender, mergulhar naquele sem fim de conhecimento do mundo vindouro. Mas por outro lado, o verso 12 diz, sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida. E a vida é aqui mesmo, ao máximo possível. Sei também que poder, vejam só, coisas tão básicas, né? Coisas tão simples, comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Portanto, não se culpe se você comeu bem aí nas festas de Natal. E não se culpe se você ainda poderá desfrutar de uma boa ceia, que ainda virá, na famosa virada. Sem exageros, é claro. Não se culpe de poder desfrutar aquilo que Deus proporcionou a você pelo seu trabalho. Através do seu trabalho. Embora a nossa felicidade última não esteja nessas coisas, porque onde está a nossa felicidade última? Na eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração, então a nossa felicidade última está na eternidade.
mesmo estando na eternidade a nossa felicidade última, é possível alegria e desfrute do resultado do seu trabalho aqui nesse mundo, sem culpa excessiva, desde que tudo isso seja feito, aliás, sem culpa nenhuma, se tudo isso for feito em Deus e para a glória dele. Há muitas vezes no meio evangélico dos crentes, né, uma teologia, uma forma, né, que é uma espécie de ascetismo, como se a melhor coisa fosse não experimentar nenhum dos prazeres ou das coisas boas desta vida. Mas por que Deus teria nos dado tanta capacidade de distinguir gosto, tanta capacidade de sentir aromas, de apreciar cores, de apreciar obras de arte? Por que Deus nos teria dado tantas habilidades se Ele não quisesse que nós as usássemos de alguma forma? E, na verdade, elas são pequenas amostras que Deus nos dá, né? Uma espécie de amostra grátis. Você pega uma amostra grátis quando você não pode pegar o produto completo, porque é muito caro. Mas então você pega a amostra grátis e tem uma noção do que seria se você pudesse ter tudo aquilo. Irmãos, tudo aquilo é a eternidade. Mas os prazeres lícitos, porque sim, também há muitos ilícitos, os quais nós não, se entrarmos, só experimentaremos tristeza e decepção. Os prazeres lícitos desta vida são antigosto de tudo que nos aguarda, nos espera na eternidade. Então, um olho na eternidade, mas um olho também nas coisas aqui desse mundo, para que possamos viver para a glória dele, ao experimentar também as coisas boas e corretas e justas e honestas que ele nos proporciona aqui neste mundo. E em quarto lugar ele diz: sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Isso, de certa forma, já foi dito lá, quando ele disse: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do ser humano. Mas aqui, o que ele acrescenta, o detalhe específico, né, tem a ver, ele relembra o fato de que o plano de Deus é perfeito. Não há nada para tirar, não há nada para acrescentar, só assim ele pode ser formoso. O plano dele é perfeito. Mas o aspecto de destaque aqui é que Deus fez isso, ou faz isso, ele continua fazendo isso, para que as pessoas o temam. E temer a Deus, aqui não é ter medo de Deus, pura e simplesmente. Temer a Deus aqui é honrá-lo. É entender o local, o papel, a função dele nas nossas vidas. É respeitar isso. É o termo que às vezes é usado para culto, para adoração. Por que adoramos a Deus? Por que cultuamos a Deus? Porque somos obrigados? Não. Deus não quer nenhum tipo de culto por obrigação, obrigatório. Por que fazemos isso? Porque queremos retorno de Deus? Bom, muitos fazem. Pensam que cultuando, adorando ao Senhor, vão receber benefícios de volta. Não é a motivação mais nobre. Ainda que às vezes, Deus, na sua misericórdia e bondade, até aceite esse tipo de culto. Por que adoramos? Por que tememos a Deus? Porque reconhecemos o lugar que é dele, por direito, o local que lhe pertence.
é conceder o lugar de honra a Deus sobre todos os eventos da nossa vida, nascer ou morrer, plantar ou arrancar, jogar pedra ou recolher pedra. Tudo isso acontece. Deus permite esse ciclo todo aí, ele diz, para que o temamos, para que possamos aprender a temer a Deus, a reconhecê-lo em nossos caminhos, como diria o autor dos Provérbios, que sem razão, não sem razão, é o mesmo autor de Eclesiastes. Para que Deus ocupe o lugar de honra em nossa vida e para que nós entendamos e possamos reconhecer isso. E finalmente, irmãos, em último lugar, o versículo 15, em quinto e último lugar, diz: o que é já foi, o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Apesar do aspecto um tanto quanto negativo dessa expressão, e aliás, ele assume isso em outra passagem aqui, quando fala, não há nada de novo debaixo do céu. Mas ao contrário disso, nos levar a um senso de que, sabe, vamos ter que ficar vendo o filme repetido por toda a vida. E não sei quanto a vocês, mas eu acho muito chato ver filme repetido. No máximo eu consigo assistir 2 vezes o mesmo filme e já desligo e não consigo mais prestar atenção, começo a pensar em outras coisas enquanto vejo o filme. O filme repetido, para mim não funciona. Tem gente que assiste 10 vezes o mesmo filme, eu fico admirado com a capacidade que a pessoa tem, né, de rir de novo da mesma piada, 10 vezes. Eu realmente não consigo. Na segunda vez ela não tem mais graça nenhuma. Será que nós estamos condenados a ver um filme repetido por toda a nossa vida, por toda a nossa história, porque não há nada de novo debaixo do céu, o que já foi, né, vai ser de novo, ciclo infindável, repetição? Provavelmente o inferno será isso. Se me permite pensar no inferno, acho que o inferno vai ser aquele eterno, aquela repetição infindável da tragédia, da desgraça, do sofrimento, não é isso? Pelos séculos dos séculos, seu tormento não tem fim, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é uma eterna repetição. Por um lado, essa repetição é realmente infernal. Mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor do tempo e da história, quando nós entendemos que Ele coloca todos os elementos, os ingredientes nos seus devidos lugares, na sua quantidade certa, e assim revela a grandeza da sua formosura, então esse versículo 15 assume uma outra tonalidade também, uma outra forma, um outro conteúdo, e não é pouca coisa. Acaba sendo, na verdade, a coisa mais extraordinária de todas. Esse verso 15 acaba sendo a declaração mais impressionante de tudo que já foi dito até aqui. Quando ele fala, o que é já foi, e o que será também já foi, Deus fará vir outra vez o que já passou. É muito parecido com aquilo que está lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, que fala, eis que faço de novo todas as coisas. E a gente poderia traduzir dessa maneira também o texto, quando fala, eis que faço novas todas as coisas. Deus pode fazer aquilo que já acabou. Renascer. Deus pode fazer aquilo que já morreu. Porque o texto fala que há tempo de nascer e tempo de morrer. Deus pode fazer aquilo que já morreu, que já virou cinza, que não existe mais diante de nós, da nossa perspectiva, dos nossos olhos. Deus pode trazer tudo isso de volta. E por isso existe ressurreição. O que é ressurreição, irmãos? Senão Deus trazer os homens de volta do pó e da cinza. Trazer de volta. Sim, queridos,
esse mundo caiu. É caído, está caído até hoje. Tragédia, dor, morte, corrupção. É tudo que nós mais vemos. Mas como Jesus disse, de outra situação não foi assim no princípio. Deus pode trazer o Éden de volta. Deus vai trazer o Éden de volta. O paraíso retornará a este mundo. E será como nunca foi, aliás. Será maior do que jamais foi. Porque o mundo vindouro ultrapassará infinitamente em glória o mundo antigo. O mundo primeiro. Deus diz: eis que faço novos céus e nova terra. Ele é aquele que traz de volta as coisas. E esse é o sentido de eternidade que nós entendemos melhor. É recomeço. O recomeço se dará no futuro, quando novos céus e nova terra aparecerem. Mas o recomeço se dá também nessa vida, quando as pessoas nascem de novo. Não é glorioso que Deus pode trazer de volta o que já foi? Não é glorioso que Deus pode fazer as coisas renascerem, voltarem a existir? E mesmo agora, nesse exato momento, talvez a sua vida precise de um recomeço. E esse recomeço está disponível pelo poder daquele que é o Senhor do tempo. E é aqui que aquela expressão se torna, conhecida expressão, se torna mais verdadeira do que nunca. Qual é? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Porque o tempo, na verdade, não importa. O que importa é o Senhor do tempo. O que importa é aquele que coloca todos os elementos, os ingredientes da nossa vida juntos, na pitada certa, na quantidade certa, no seu devido lugar. Ainda que alguns sejam amargos, outros sem gosto, outros terríveis. No final da história, se você ama a Deus, se você honra a Deus, se Deus ocupa o lugar certo na sua vida, se você teme a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele te salvou através de Jesus Cristo, você verá a formosura do grande plano do Senhor. E só assim perceberá que você não perdeu tempo, e muito menos Deus, que é o Senhor da história e é também o Senhor do tempo. Vamos orar. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu nos abençoes com a compreensão, ou um vislumbre, talvez, da grandiosidade dos Teus planos, da formosura dos Teus propósitos para a nossa vida, nós que fomos recriados em Cristo Jesus, e nós que aguardamos pela ressurreição do corpo. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mais colocar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança, para que sejamos livres de todo o desespero da rotina dos dias em que vivemos. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com
mais uma música e em seguida nós vamos realizar a ceia do Senhor. Vamos orar ao Senhor e consagrar esses elementos, o pão e o cálice, ao Senhor para nossa última ceia, né, de 2021. Mas domingo que vem já tem a nova, 2022 e assim por diante, né? Lembrando que Deus é o Senhor do tempo e da história. O Senhor Jesus, Ele pegou o pão, né, partiu, deu graças, e Ele deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe esses elementos e que nessa última ceia de 2021 nós sejamos muito abençoados pelo Senhor, pela sua presença em nosso meio. Senhor, nós queremos nesta hora pedir que Tu abençoes esse momento, a Tua ceia, que Tu mesmo nos ordenaste em Tua palavra, para que nós a celebrássemos sempre como um modo de termos comunhão com o Senhor, como um modo de termos comunhão uns com os outros. Abençoe-nos com a Tua presença espiritual,
de maneira que sejamos todos alimentados pela graça do Senhor, pelo alimento espiritual que é Cristo, pelo seu corpo, pelo seu sangue, que foram na cruz do Calvário sacrificados por amor de nós. Que nós lembremos, nesse momento, do significado do sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Que lembremos, Senhor Deus, e experimentemos pela fé a certeza da ressurreição dos mortos que nos está prometida. Abençoe-nos, ó Deus, agora e fortalece-nos tanto a nossa fé, quanto a nossa esperança, quanto o nosso amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Se mais alguém puder nos ajudar a distribuir, estamos com acho que vai dar, que nós temos aqui. Todos aqueles que estão em comunhão com essa igreja, né, ou com alguma outra igreja irmã que confessa as mesmas verdades em Cristo Jesus, são convidados nesse momento a participarem do pão e depois do cálice. Quando o presbítero passar, você que está apto, né, para participar da ceia, você vai pegar o cálice e o pão e segurar. Nós vamos depois comer primeiro o pão juntos e também depois beber o cálice da nova aliança. Se alguém que desejava participar foi omitido não intencionalmente, é só levantar uma das mãos.
Vamos nesse momento todos juntos participarmos do pão, o corpo do Senhor Jesus. Após partir o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos participar agora do cálice, lembrando que ele foi derramado pelos nossos pecados. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar a última oração e receber a bênção do Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, neste momento. Nós te exaltamos pela tua misericórdia, pela tua grandeza, pela tua santidade, por todos os teus propósitos. Te louvamos por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado porque ele carregou sobre si as nossas iniquidades e nos trouxe a paz através do castigo que ele mesmo recebeu em nosso lugar. Obrigado porque esta ceia, mais do que tudo, nos mostra a salvação única que há em Cristo Jesus. Que todos aqui, ó Deus, que participaram desta ceia, tenham este selo da salvação em seus corações. E se alguém aqui nesta manhã ainda não tem a certeza da salvação, que possa encontrar na tua palavra, no teu amor e na tua misericórdia, a salvação que só há em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqui que amam a Jesus, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar, os avisos. Findado o nosso culto, irmãos, gostaríamos de ter um momento especial em gratidão pela vida do reverendo Leandro e de sua família, que estiveram conosco durante estes anos, e a partir do ano que vem o reverendo Leandro não estará à frente do corpo pastoral como pastor titular. Eu convido o presbítero Anderson para que venha à frente. Bom dia, meus irmãos. Como o pastor Previde falou, hoje é um dia de agradecermos a Deus pela vida do reverendo Leandro, por essa segunda passagem que ele teve aqui na nossa igreja, que encerra-se hoje esse período. E para participar comigo aqui desse momento, eu queria chamar alguns irmãos representando as nossas sociedades internas. Primeiro chamar o presbítero Junqueira, representando como vice-presidente do conselho, o nosso irmão representando a UPH, Daniel Eusébio, pudesse vir aqui à frente, nossa irmã Ângela, também representando a SAF, nossa irmã Aline Marinho, representando a UMP, representando a UPA, a Júlia, representando a UPPA, a Bianca, representando a UCP, a Maria Clara, podem vir à frente, e chamar também nossa irmã Oralice, que é a membro mais antiga da nossa igreja, também representando a igreja como um todo. Queria convidar a todos que viessem aqui à frente para esse momento. Nossa irmã Oralice também está por aqui. Está vindo aí.
está chegando também aqui à frente. É um privilégio, com um misto de alegria e tristeza, não é? Mas como membro mais antigo da igreja, e como eu falei com o pastor Leandro, a hora que ele chegou, eu estava aqui durante a primeira temporada dele, agora a segunda temporada, quem sabe ele volta para a terceira, quarta, quinta temporada, não é mesmo? Pastor Leandro, queremos agradecer muito pela sua fidelidade em nos ensinar a palavra de Deus, pelo cuidado de Deus na sua vida, da Vívia e do Vitor Daniel. Sabemos que passou por muitos problemas, saúde e outras coisas, como todos nós, mas em nome de toda a igreja, todos os membros, somos muito gratos a Deus por esse tempo. Que Deus continue dando saúde, sabedoria nas decisões daqui para frente, que sei que são muitas. E obrigada pela sua família de estar entre nós, mesmo no meio de uma pandemia que a gente não podia nem ficar perto. Mas que Deus o sustente e o conduza em vitória e que volte. Não suma, não desapareça. Mas volte para estar conosco. Estamos aqui com apenas algumas pessoas, representando alguns departamentos da igreja, mas agradecemos a Deus. Eu vou pedir para o presbítero Junqueira fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida dessa família tão querida e tão especial. Tem microfone aí ou não? Precisa do meu. Usei esse. É importante também lembrar, bastante oportuna a palavra do reverendo Leandro hoje pela manhã, falando a respeito dos tempos, acima de tudo nos ensinando que Deus é o Senhor do tempo, e eu sei que a Auralice é a membro mais velha aqui da nossa igreja, mas eu me lembro quando vim para cá, em 1975, e quando eu estava vindo hoje aqui para o culto, eu me lembrei, e assim, parece que foi ontem o dia que eu dei o meu testemunho aqui na igreja. E assim, ouvindo a palavra do reverendo Leandro, falando a respeito dos tempos e da maneira como Deus conduz, nós estamos aqui hoje para dizer obrigado a Deus em primeiro lugar, porque Ele tem conduzido a nossa igreja. Então, Deus tem sido fiel, bondoso, amoroso e cuidado da nossa igreja de Santo Amaro. E uma das maneiras de Deus demonstrar isso foi trazendo o reverendo Leandro, não é? Que esteve conosco, como disse a Auralice, né? Por dois mandatos. Fiquei pensando nas séries de hoje em dia, né? Primeira temporada, segunda temporada, né? Não sei se teremos a terceira, quarta temporadas, mas queremos agradecer a Deus em primeiro lugar e ao reverendo Leandro, realmente, a sua família, Vivian, Victor, Daniel, que nós acompanhamos, né? Seu ministério não desde o início, né, mas de um momento para cá. Mas para aqueles que não sabem, o reverendo Leandro esteve conosco já durante 7 anos primeiro e agora mais 2, são 9 anos já conosco, né? Isso alegra muito o nosso coração. Então, nossa palavra de gratidão a Deus, a nossa palavra de gratidão ao reverendo Leandro, e então nós vamos orar, pedindo que Deus continue sendo o Senhor da história da nossa igreja, e o Senhor da história da
família e da vida do reverendo Leandro. Deus sabe todas as coisas, nós não conhecemos ainda os segredos, né, que Deus vai revelando, mas graças a Deus por estarmos aqui hoje. Vamos orar então? Pai de amor, nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, e a Tua fidelidade nos alcança, nos abençoa, e somos gratos a Ti por isso. Te agradecemos pela Igreja de Santo Amaro, ó Pai, que na Sua boa vontade o Senhor instituiu aqui, nessa localidade, há tantos anos já, e pela maneira como o Senhor tem demonstrado o Teu cuidado para conosco, trazendo homens, trazendo servos de Deus para conduzirem a sua igreja aqui. Te agradecemos pela atual membresia da igreja, ó Pai, que tem sido fiel, e o Senhor tem sido fiel a ela também, pela maneira como o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós aqui, das nossas famílias. E de maneira especial queremos, nessa hora, agradecer pela vida do reverendo Leandro, pela vida, ó Pai, da sua família, da Vivian, do Victor. Pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue executando a sua vontade na vida deles. Que o reverendo Leandro continue sendo um fiel dispenseiro do Senhor, fiel na leitura da palavra, na pregação, na exposição da Tua palavra, para que, por meio dele, ó Pai, a Tua igreja possa ser grandemente abençoada, como já tem sido. Obrigado, ó Pai, pela vida da Vivian, obrigado, ó Pai, pela vida do Victor. Abençoa-os, ó Pai, que eles possam ajudar o reverendo Leandro no seu ministério, para que esse ministério seja um ministério muito abençoado e que alcance os propósitos para os quais o Senhor mesmo chamou o reverendo Leandro. Nós queremos agora, então, em nome da nossa igreja, Igreja de Santo Amaro, os departamentos aqui representados, agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, e orar e interceder pela vida e pelo ministério do reverendo Leandro, com a nossa gratidão pelo tempo que ele dedicou à nossa igreja aqui em Santo Amaro. Nós oramos assim, em nome de Jesus, com muita alegria e com muita gratidão em nossos corações. Amém. A Júlia vai ler uma palavrinha. Ao meu Jesus querido, eu peço em oração. Abençoe nosso pastor, segure bem firme sua mão. Dê-lhe saúde física para aguentar o batente. Eu peço, Senhor, e insisto que sempre, sempre o sustente. Dê-lhe sempre a firmeza em todos os seus ideais, que ele possa ir em frente e não regrida jamais. Pai Santo, enriqueça seus planos, revista-o de sabedoria, cobrindo-o com teu manto. Abençoe sua família, cubra com a tua graça, que sejam todos uma bênção, eu peço que assim o faças. Graças lhe dou ao Senhor, por tão preciosas vidas, consagre, proteja, ilumine essa família tão querida. E por todas essas vidas que eu amo de coração, que nunca lhes falte nada, essa é a minha oração. Eu vou pedir para o Daniel Eusébio entregar a lembrancinha do pastor, uma lembrancinha grande. Olha a foto, olha para a Raquel, todo mundo olha para a Raquel. A Bianca vai entregar o presente da Vivian, que não está, mas o pastor vai levar, por favor. Que Deus abençoe. Espera a foto, olha a foto. E a Maria Clara vai entregar o presente do Vitor Daniel, que não está, mas vai dar para o pastor. Muito obrigada a todos. Podemos descer. Obrigada, pastor. Agora vocês ficam um pouquinho, o que eu vou falar também, né? Olha, eu quero agradecer de todo o coração, dizer que Vivian e Victor queriam muito estar aqui, mas não foi possível. Mas a gente vai voltar logo, logo, vocês não vão se livrar da gente, então sabe, não adianta nem ficar aí achando que estão liberados. E eu acho a coisa mais importante é saber que as portas ficam abertas. Quem sabe tem uma terceira temporada, quarta temporada, daqui uns 50 anos. Deixar as coisas na mão de Deus, né? Mas uma coisa é certa, para mim, a igreja aqui de Santo Amaro sempre será a minha casa. Eu, espiritualmente, como pastor, não nasci aqui, foi lá no Paraná,
mas dos meus 22 anos, pelo menos de ministério, 15 eu acho que foram aqui, 15 ou 16, não tenho certeza. Não contei 9 como titular, mas fiquei vários outros anos também ajudando e auxiliando os outros pastores que estiveram aqui. Então, a maior parte do meu ministério foi aqui, então não vou conseguir também sair totalmente. Sempre estarei por perto, me chamem quando quiserem. Eu vou realmente me dedicar um pouco mais de tempo para produções de coisas que eu estou envolvido, especialmente produções literárias, mas quando quiserem é só chamar, que eu volto para compartilhar a palavra de Deus e participar com os irmãos aí em quaisquer outras atividades. Só mais alguns avisos, breves avisos, meus irmãos. Eu convido a tia Sueli para que venha aqui falar um pouco do Ipsa Kids. O que eu venho falar para vocês é que quando o pastor Felipe nos apresentou o Ipsa Kids, ele falou sobre um currículo novo para as crianças. E esse currículo, ele vai ser iniciado no dia 30 de janeiro. E eu peço aos pais que tenham zelo em trazer seus filhos à igreja, para o estudo dessas lições. E o que eu pediria é que os professores das salas do berçário, 2 e 3 anos, 4º ano e 5º ano, me procurasse a mim, ou a Marcela, ou o Anderson, porque nós temos alguns detalhes para dar para esses professores, tá? Obrigado. Gostaria de informar que hoje a sala da UPPA e da UPA ficarão aqui no templo, acompanharão a aula conjunta. Lembrando também que hoje à noite, o culto às 18 horas, reverendo Geimar estará expondo a palavra. Dia 2 de janeiro, os irmãos que assim puderem, estiverem em São Paulo, estejam presentes conosco no culto pela manhã. Reverendo Daniel tomará posse do seu ministério como pastor titular. Teremos membros do presbitério para fazer a posse, de forma com que o reverendo Daniel também irá expor à igreja o plano 2022-2025. Então esteja conosco, lembrando que nesse dia, após a EBD, nós teremos um almoço oferecido para toda a igreja. É muito importante que você se inscreva para o almoço, para que possamos nos organizar da melhor forma para atender todos. As inscrições, elas encerram hoje, após o culto da noite. Então, procure os membros da secretaria ou por meio do link que nós disponibilizamos no nosso grupo de WhatsApp, mas pedimos que você faça a sua inscrição. Dia 25 de fevereiro, salve essa data, acampamento Ipsa. Se você não deu o seu nome, faça. Se você já deu e precisa honrar com um pagamento, também o faça, para que possamos nos organizar da melhor forma para termos esse tempo de comunhão. É um tempo muito gostoso que desenvolvemos a comunhão, conhecimento, num retiro que fazemos com a nossa igreja. Semana de oração, se programe também para que na primeira semana de janeiro teremos a nossa reunião de oração, será enviado no grupo para maiores informações. Lembramos sempre dos dízimos e ofertas, a importância para que os membros continuem sendo fiéis, a fidelidade da membresia da igreja é muito importante para que possamos continuar com os nossos planos e projetos. Se você se acostumou com o modelo de transferência bancária, pode continuar fazendo, só pedimos que envie o seu comprovante para o e-mail indicado, ou se preferir não enviar o e-mail, deposite o comprovante no gasofilácio para que nossa contabilidade possa aferir os valores de uma forma mais eficaz.
Estes são os nossos avisos, lembrando que a sala da UPA e o PPA permanecem aqui no templo e as outras salas se dividem da forma comum. Que Deus nos abençoe.